Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Monkey D. Luffy, um cara que saiu literalmente do nada, do meio do West Blue, e se tornou o maior perigo e a maior ameaça possível ao governo mundial e às regras vigentes. Eu sei que parece exagero, mas é verdade. Quando ele saiu sobre o intuito de se tornar o rei dos piratas, ninguém ia imaginar que ele ia chegar tão perto de ser a maior ameaça do governo mundial. Ele é a maior ameaça do governo mundial. O primeiro cartaz procurado do Luffy não é esse de 400 mil barrels, e sim um de 30 mil barrels, ou seja, ele era um pirata qualquer. Até ele chegar aos 400 mil barrels que vocês estão vendo, e até ele chegar aos 3 milhões de barrels como um Yonko usando a Gear 5. Ou seja, ele é um risco por causa do poder dele e do poder da tripulação dos Mugiwaras. Mas vai muito além disso. Vai muito além do mero poder. Não é porque ele é forte. É mais do que isso. Imu-sama, o homem que senta no trono vazio, ou a criatura que senta no trono vazio. O homem a qual os Goroseis se curvam. Deu ordens para que os próprios Goroseis fossem a Egghead eliminassem Vegapunk por pesquisar o século perdido e dessem um jeito de Monkey D. Luffy, porque ele tinha o poder da Hito Hito no Mi modelo Nika, o que era por si só um perigo, uma fruta tabu que mudou até o nome. Ou seja, ele se tornou um perigo. Ali em Egghead nós temos Vegapunk, o maior cientista do mundo que está pesquisando o século perdido. A gente tem Bonnie, uma descendente direta dos bucaneiros. Bartolomeu Kuma, um bucaneiro de sangue puro. E também temos o Yonko Monkey D. Luffy, que é um dos maiores pé no saco que o governo já existiu. Então é claro que a ordem de Buster Call veio direto, sancionada não por Sanjay Garcia Saturno, mas com autorização de cima do próprio Emu-sama, que mandou o Sanjay Garcia Saturno resolver pessoalmente a treta. E se mandaram um dos anciões, é porque a coisa está muito cheia, né? Há 2 anos atrás, mandaram o Kizaru para parar os Chapéus de Palha e os Supernovas. E o Monkey D. Luffy teve que fugir com auxílio de Meon Raid e do próprio Kuma. E agora ele está peitando o Kizaru melhor, ele está peitando um Gorosei. Tranquilo assim, ele peitou um almirante, mesmo cargo e mesma pessoa de quem ele correu anteriormente. Ou seja, ele não só subiu de poder, ele não tem só um patamar de poder melhor. Ele é um perigo maior. Ele é um perigo maior. Porque o Luffy não respeita as leis vigentes, né? A ordem do governo mundial, a ordem que Emu-sama quer tanto manter, e a ordem que pessoas como Kizaru defendem, é a ordem que o Luffy quer derrubar. O Luffy é o cara que deu um soco no Tenryubito, só porque ele achou que o cara estava fazendo merda. E sim, o Tenryubito estava fazendo merda, mas ninguém havia dar um soco nele. Mas o Luffy deu. O arco de Enies Lobby para salvar Nico Robin, o bando do Chapéu de Palha declarou guerra ao governo mundial quando atearam fogo na bandeira. Lembra que ele mandou o Soul King sentar o dedo? O Luffy não tá nem aí para as regras do governo mundial, para as regras vigentes. O Luffy só vai porque ele acha certo. Ele achou certo dar um soco no Tenryubito e foi lá e deu. Ele achou certo defender o Kizaru, defender o Vegapunk, ele tá defendendo. Ou seja, a ameaça maior não é o nível de poder que o Chapéu de Palha tem, mas é o que o Chapéu de Palha representa. É isso que é perigoso. É o que o Chapéu de Palha representa. Emu-sama é o símbolo do trono vazio que comanda as coisas nas sombras. Emu-sama representa a ordem vigente. Ele quer que tudo fique como está. Ele mantém os 5 Goroseis na linha, ele mantém os dragões celestiais com as deferências de poder que eles têm, e ele representa o sistema do governo mundial. É a ele que o Akainu serve. E essas coisas todas, o Buster Call, a coisa do século perdido, o Ohara, tudo isso, todas as censuras, tudo isso, só existe para manter o poder vigente, para manter o Emu-sama no trono e para manter tudo como está. E o Luffy está, desde que começou a sua jornada pirata, marchando contra tudo que o governo vem fazendo. Embora tenha, sim, gente dentro da marinha, né, que é o caso do Garp, o caso do próprio Kobe e também vamos citar o caso do Fujitora, que está tentando mudar o sistema por dentro. Mas o Luffy não. O Luffy é muito um anarquista, ele é muito parecido com o pai dele nessa parte. Ele vai totalmente contra o governo mundial. Ele chega nas ilhas, bate de frente com quem está nas ilhas. Se está a favor do governo, se é Chichibukai, se é Yonko, não interessa. Ele vê as coisas erradas, ele vai lá, bate de frente e corrige. Ele está fazendo o melhor para a população daquela ilha. Se ele vê que o Tenryubito está fazendo merda,
Ele bate de frente com o próprio Tenubito e dá um soco na cara dele. Aí o cara pensou assim, tá, esse cara tá sendo um pé no saco. Ele já tá me dando muito nos nervos. E é claro que ele tá ganhando poder e notoriedade. Ele já foi nomeado um Yonko. Temos que parar esse cara aí. Aí mandaram Sanjay Garcia Saturno, ou seja, mandaram um ancião. E isso assustou o Luffy? Não. Por que o Luffy é tão pé no saco assim, tão importante a ponto de mandarem um Gorosei? Sim, mandaram um Gorosei, não mandaram só o Kizaru. Falaram com o Kizaru para matar o Vegapunk. Quando o Kizaru deu de cara com o Luffy, falou assim, olha, o Luffy tá aqui, a tripulação do Chapéu de Palha tá defendendo o Vegapunk e eu tô tendo dificuldade. Aí o nosso amigo Sanjay Garcia Saturno saiu do barquinho dele, brotou aquele pentagrama no chão e taram, uma aranha. Só que, por que eles falaram assim, tá, vai você e resolve a coisa aí, o Sanjay Garcia Saturno, porque o cara peitou o Kizaru lá e deu trabalho para um almirante e precisamos de alguém para matar o Vegapunk, mas também temos que lidar com o Chapéu de Palha. Por que uma ameaça tão grande? Atualmente, no mundo de One Piece, existem algumas potências que são diretamente contra o governo mundial e são diretamente ligadas a um grande perigo e risco à ordem mundial. O Exército Revolucionário Kakamega Honbon, liderado por Monkey D. Drago. 2. Kurohige, Marshal de Tite, vulgo Barba Negra. Também é um risco potencial ao governo mundial porque ele herdou a vontade de Rox de Shebeck, seu pai. E 3. Monkey D. Luffy, que herdou a vontade de Roger. São esses três as maiores ameaças ao governo mundial. E por que o Luffy está nessa lista? Simples, porque o nosso amigo Luffy tem alguns pré-requisitos para ser um cara muito perigoso. Primeiro, a reencarnação do deus do sol da liberdade, Nika. E ele tem a autonomia à sua disposição. Liberta qualquer povo ou raça, independente do nível da crise ou do caos que tiver que criar para isso. Se ele tiver que derrotar um Shichibukai, ele vai derrotar. Se ele tiver que derrotar um Yonko, ele vai derrotar. Se ele tiver que derrotar um próprio dragão celestial, ele vai derrotar. Ele não tem respeito pela ordem. Ele carrega o legado das vontades dos D, aquela que desafia historicamente os deuses, né, os Tenryubitos e tudo mais. E a gente não sabe por quê. Porque o mistério dos D a gente não sabe ainda o que é. E ele também não se importa com qual a força do seu oponente. Ele não liga para as ameaças, ele não respeita a ordem vigente. Ele só faz o que tiver que fazer. Na real, o poder real do Luffy, o que torna ele um perigo para o Emusama, não é o poder do Gear 5 em si, ou o quanto os aliados dele são poderosos, ou o quanto ele tem potencial, o quanto os chapéus de palha podem ser perigosos, né, os ouro e tudo mais. O poder do Luffy não é o Gear 5, não é os chapéus de palha. O poder do Luffy é as alianças improváveis que ele faz. Aquilo que o Mihawk já tinha falado, né? Ele consegue ter alianças sem nenhum tipo de poder. Não é uma habilidade de Akuma no Mi, não é nada. Ele cativa as pessoas e as pessoas passam a agir a favor dele. O Luffy tem alianças improváveis. O Vegapunk protege ele em Egghead. Durante a guerra de Marineford, o pessoal do Barba Branca protegeu ele. Enfim, ele tem alianças improváveis. E ele realmente cativa as pessoas. Porque ele faz isso de tudo muito bom grado. E isso é um perigo. Ter qualquer força ao seu favor. Fora que o Emusama se beneficia da ordem vigente. O Emusama é a ordem vigente. Ele é o homem no trono vazio. E ele quer manter essa ordem vigente a todo custo. Ordem com a qual o Luffy vai contra. Claro, tem outras pessoas, como eu já citei. Mas o Luffy é o nosso foco desse vídeo. Enquanto o Luffy representa a vontade herdada, né, a vontade herdada de Gold Roger, o símbolo da liberdade de Nika, o nosso amigo Emusama representa a vontade imposta. Ele impõe todas as regras, impõe todas as leis, impõe todas as censuras, impõe tudo que for preciso para que ele se mantenha no poder. Então ele representa a vontade imposta, enquanto o Luffy representa a vontade herdada e a própria liberdade. Esse é o poder do Luffy. O Luffy liberta oprimidos e protege as pessoas que precisam, independente do nível da ameaça. E isso, por si só, já é um perigo para o governo. Porque o governo, muitas vezes, é a própria ameaça. Entendeu? Muitas vezes, o governo que o Emusama representa como líder principal é a própria ameaça. Pergunta o pessoal de Ohara, por exemplo. Pergunta agora o Vegapunk em Egghead.
Ou o próprio Bartolomeu Kuma. Muitas vezes o governo é a merda, né? E o UF está representando justamente a liberdade de qualquer opressão, inclusive opressão do próprio governo. Isso torna ele uma ameaça. Claro que ele não é a única, mas ele é diretamente ligado a um espelho quebrado, uma inversão. Enquanto o Emusama é a vontade imposta a todos, sob qualquer custo, o UF é a vontade herdada e a liberdade, que é uma inversão, um espelho oposto. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.